That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and baby wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. Olá pessoal, para quem está estudando determinantes combinado com geometria analítica, uma das propriedades que você vai utilizar para calcular a área de um triângulo, dado 3 coordenadas dos vértices, você consegue calcular a área com a utilização de determinantes. Então, para quem está começando, essa aula aqui vai ser mega importante, porque você vai aprender não só apenas calcular a área desse triângulo, como também eu vou dar uma dica muito boa aqui, muito legal, para você calcular uma determinante de 3×3 de uma forma bastante tranquila para não errar no sinal. Um dos maiores problemas no cálculo de determinantes, principalmente pelo método de Sarri ou de Sarros, como o pessoal fala, é a questão do sinal. Então, fica comigo até o final que você vai aprender de uma forma bastante tranquila como resolver exercícios desse tipo. Essa aqui caiu na FUVEST e diz o seguinte: determinar a área do triângulo de vértices A 6,5, B 3,2 e C 4,7. Gente, muitos alunos confundem, misturam essa coordenada, colocando às vezes o Y no lugar do X. Então, a primeira é a abscissa e a segunda é a ordenada. Muito bem, feito isso aqui, gente, o que nós temos que fazer para calcular a área? Então, eu vou colocar aqui a formulinha e já a determinante montada aqui, tá? Então, vamos lá. Bom, aqui então está montada a determinante já com a formulinha do cálculo de área. Mas qual que é a fórmula do cálculo da área de um triângulo quando você conhece as coordenadas dos 3 vértices? É sempre assim, ó, eu vou escrever aqui. A área de um triângulo, quando você tem as coordenadas dos vértices, é o módulo da determinante dividido por 2. Ah, professor, por que tem 2 barrinhas aqui nesse caso aqui? Bom, essas 2 barrinhas internas se referem ao determinante. Essas 2 barrinhas externas correspondem ao módulo. Mas por que módulo? Olha só, gente, muitas vezes você calcula um determinante e o resultado final dá negativo. Perfeitamente normal. Porém, como nós estamos tratando de área, não existe área negativa. Então, por isso que coloca essa barrinha de módulo. Se der negativo, a gente transforma ela em positivo. E depois divide por 2. Então, essa divisão por 2 é obrigatória para o cálculo da área desse triângulo. Então, no nosso caso aqui, eu chamei o determinante de A do triângulo ABC. Então, agora, o que nós temos que fazer? Calcular esse determinante aqui. Então, eu vou calcular esse determinante separadamente aqui, tá? Então, vamos lá. Bom, aqui está então o determinante separado aqui. Como é que eu faço? Olha só, gente. Claro, como é um determinante de ordem 3×3, ou seja, 3 linhas por 3 colunas, você pode utilizar aqui o método de Sarri ou de Sarros, né? Mas o correto seria Sarri, que se escreve dessa forma aqui, ó, método de, o pessoal costuma falar Sarros, né? Muito bem, como é que eu calculo isso aqui? Olha só, gente. Claro que o método de Sarri, basta copiar as 2 colunas primeiras aqui, 6, 3, 4, e a outra coluna, que é o 5, 2 e 7. Beleza, agora aqui, ó, você vai separar aqui as diagonais principais. Então, a principal é sempre aquela que cai da esquerda para a direita. Então, essa daqui, separa aqui, e essa terceira diagonal aqui. Agora vem a dica que eu dou. Faça sempre entre parênteses aqui, menos e o entre parênteses aqui. Para você não errar, tá? Sempre começa assim. Agora aqui, ó, você vai fazer 6 vezes 2, 12. 12 vezes 1, 12. Então, como todos são positivos, aqui vai dar positivo. No nosso caso aqui, tudo é positivo, então ficou mais fácil. Mas quando você tem algum número negativo aqui no determinante, você tem que considerar a regrinha de sinal, tá? Não esquece.
mais 5 vezes 1 dá 5, vezes 4 dá 20, mais 1 vezes 3 dá 3, vezes 7 dá 21. Agora vamos para a diagonal secundária. Bom, a diagonal secundária, que é essa diagonal aqui, ó, cai da direita para a esquerda. Então, isso aqui é a diagonal secundária, essa diagonal e, por último, essa diagonal. Bom, aqui você pode começar de qualquer lado, tá? Pode começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vamos começar aqui da direita para a esquerda. 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 1 dá 15. Mais 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 7 dá 42. Mais 1 vezes 2 dá 2, vezes 4 dá 8. É claro que eu já estou colocando mais aqui, gente, porque todo é positivo, mas se tivesse um dos números fosse negativo, teria que considerar negativo, para depois multiplicar com esse menos aqui de fora, entendeu? Então, nesse caso aqui, o 12 mais 20 dá 32, 32 mais 21 dá 53. Então, agora aqui, gente, eu vou deixar parênteses ainda. Bom, vamos fazer aqui, ó. Essa conta aqui fica mais fácil, ó. 42 mais 8 dá 50. 50 mais 15 dá 65. Então, 65 positivo. Agora, poderia ter dado um número negativo aqui dentro? Poderia. E aí sim, você multiplicaria com esse menos, com o menos aqui de dentro, daria positivo. Eu fiz questão de colocar esse parênteses só para explicar esse detalhe, tá? Então, aqui vai dar quanto? 53 menos 65. Isso vai dar quanto? Isso vai dar menos 12. Então, por isso que esse módulo aqui valeu, né? Porque agora vai ficar assim, ó. Essa área ficará igual a módulo de menos 12 sobre 2. Mas o módulo de menos 12 é 12. 12 sobre 2, que é a mesma coisa que 6. 6 o quê? Como eu não tenho aqui a unidade de medida, então eu vou colocar 6 unidades de área. E essa é a resposta desse exercício. Se fosse em centímetros, seria 6 centímetros quadrados. Como ele não colocou para nós, deixamos dessa forma aqui. Beleza? Entenderam, pessoal? Uma observação só. Eu não disse isso no início da aula, mas quando você monta esse determinante aqui, ó, você copia as coordenadas nessa ordem sempre, tá? O x tá aqui, o y aqui nessa coluna, e nessa última coluna sempre é a unidade, é unitária aqui, ok? Então não esqueçam que nessa montagem para cálculo de área, você copia as coordenadas como está aqui e depois completa a terceira coluna com uma unidade 1. Beleza? Se alguém ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te atender e tirar sua dúvida. E se você entendeu e gostou dessa aula, então deixe seu like, é muito importante. E claro, deixe feita a sua inscrição e também convide seus amigos, seja do ensino médio, ensino fundamental, para que venha conhecer esse nosso trabalho, que é feito com extremo cuidado para que você possa entender cada passagem sem restar nenhuma dúvida. Beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!